Desse capítulo é dos juramentos legais e dos votos. Deixa eu só fazer uma distinção aqui. Juramento legal e voto, ambos são juramentos, ambos são promessas. A diferença é que juramento você faz para pessoas, no sentido legal da coisa. Você vai num tribunal, você jura dizer a verdade, somente a verdade. Então, juramento se trata de você jurar para pessoas, enquanto votos você jura para Deus, você faz votos a Deus. Então, por isso a confissão traz essas duas coisas, essas duas expressões no título: juramento e voto. Juramento são as promessas que a gente faz para pessoas, e votos são aquelas promessas ou juramento que a gente faz para Deus. E aí vocês vão ver essas duas palavras aparecendo aí na confissão e na Bíblia também. A gente, na nossa cultura, não faz muito bem uma distinção entre isso. Por isso é importante a gente estabelecer bem que para o nosso estudo, juramento é para pessoas e voto é para Deus. Quer ver como a gente não faz distinção? Por exemplo, quando tem um casamento, chega aquela hora em que os noivos prometem coisas um para o outro. Prometem fidelidade, companheirismo e tudo mais. A gente chama isso do quê? Votos, né? A gente fala, ó, chegou a hora dos votos. Mas isso não é, tecnicamente, isso não é um voto, é um juramento, porque não tá se fazendo para Deus, mas um para o outro. Então, quando o marido fala lá que ele toma aquela mulher por esposa, que ele jura amar, respeitar, ser fiel e tudo mais, até a morte, então ele está fazendo, não é exatamente um voto, mas um juramento. Por isso que eu estou fazendo essa distinção, porque na nossa cultura essas palavras estão tão misturadas que a gente já não faz diferença. Mas aqui para o nosso estudo e para o que a gente vê na Escritura, juramento é para a pessoa e voto é para Deus. Juramento, você toma Deus por testemunha. A ideia de você, quando eu juro por Deus, a ideia é, Deus está vendo o que eu estou jurando aqui. E se não for verdade, que Deus me castigue, que Deus me amaldiçoe. Então essa é a ideia do juramento. É você jurar algo para a pessoa, para dizer, olha, eu vou cumprir o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é verdade. Ou eu vou fazer o que eu estou prometendo. Deus é minha testemunha de que eu vou fazer isso, de que isso é verdade. Se eu estiver mentindo, ou se eu não cumprir o que eu prometi, que Deus me castigue, que Deus me amaldiçoe. Então essa é a ideia de um juramento. Enquanto voto é você se comprometer com Deus a fazer alguma coisa especial, a obedecer ao mandamento dele de forma mais rigorosa, ou fazer algo que nem é um mandamento, mas é algo especial, algo importante que você vai fazer. Você promete algo e você faz um voto para com Deus que você vai cumprir aquilo. E a ideia implícita também é que se você não cumprir, Deus pese a mão sobre você. Então essa é a diferença entre voto e juramento. Na nossa cultura é muito estranho falar disso, falar de juramento. Nós não temos nós perdemos isso, né? Os cristãos ao longo do tempo, não só cristãos, mas principalmente os crentes do Antigo Testamento, faziam muitos votos, muitos juramentos. E a gente vai ver que a Bíblia está recheada de narrativas no Antigo Testamento, de servos de Deus fazendo votos e juramentos. Como eu disse, hoje à noite mesmo, em Gênesis 28, a gente vai ver Jacó fazendo um voto ao Senhor. Então, isso era cultural para eles. Para nós não é cultural. Para nós, eu digo, pelo menos, a ala protestante evangélica brasileira. Eu acho que por dois motivos. Primeiro é porque no catolicismo há muitos votos, e votos que a gente considera tolos, votos idólatras. A gente vê que é muito comum, sei lá, eu quando fazia faculdade em São Paulo, eu vinha de férias, quando eu voltava, eu sempre pegava ônibus junto com quem estava indo para Aparecida do Norte. E sempre tinha gente no meu ônibus indo para Aparecida do Norte. Parava lá, descia uma penca, e o pessoal ia porque tinha feito um voto a Deus. Eles pediam, se eu conseguir aquele emprego que eu estou querendo, ou se eu arrumar um emprego, eu vou até Aparecida do Norte. Isso é um voto feito a Deus. Deus, se eu me der um emprego, eu vou até Aparecida do Norte, eu vou subir a escada da igreja de joelhos. Isso é um voto. Para nós protestantes é muito estranho, a gente olha com muito maus olhos esse tipo de coisa, né? Mas não deixa de ser um voto. É um voto. É tolo? Mas é um voto. Então, por conta dessa cultura católica brasileira, que a gente despreza, a gente acabou desprezando o voto como um todo. E o voto não é o problema. O problema é a maneira como as pessoas fazem o voto, de maneira mística, achando que está negociando com Deus, achando que Deus vai ser influenciado pela pessoa, colocando meio que uma condição. Olha, Deus ele vai me dar emprego porque eu vou subir a escada de joelho, ou porque eu vou fazer uma procissão, né? Tem gente que lá anda quilômetros e quilômetros carregando cruz e tudo mais, né? A gente vê isso na TV, é muito comum.
Então tem gente que acha que fazendo isso vai convencer Deus a abençoar a pessoa, dar alguma coisa para ela. E isso está errado. Então, por causa dessa cultura brasileira católica, a gente acabou desprezando os votos como se fosse algo ruim. Mas a Bíblia não reprova o voto e não reprova o juramento de qualquer jeito. Tem maneiras erradas de fazer esse voto e juramentos, e a gente vai ver isso hoje. Mas o fato de existir uma maneira errada de fazer não quer dizer que o voto por si só é totalmente errado, ou jurar é pecado. Então, eu acho que a grande primeira objeção que nós, protestantes brasileiros, temos com votos e juramentos é essa. Por causa da influência católica, a gente acabou desprezando completamente os votos e juramentos. E essa não é a postura correta. A gente despreza a maneira como eles fazem votos, mas não o voto e o juramento em si. Acho que a outra segunda grande objeção é o texto de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala, de modo algum jureis. E aí eu vou comentar esse texto melhor quando ele aparecer aí na tela. Mas eu acho que esses são os grandes motivos para a gente ter um pé atrás quando fala de voto e juramento. Mas na prática nós fazemos não votos nem tanto, mas na prática nós fazemos muitos juramentos na nossa cultura. Quando a gente faz profissão de fé aqui na igreja, você faz um juramento. Quando você traz sua criança para batizar, seu filho, e batiza seu filho, você faz um juramento diante da igreja. Então tem juramentos que são feitos no momento do culto, são juramentos religiosos, digamos assim. Quando você assina um contrato com uma pessoa, você está prometendo oferecer um serviço ou pagar pelo serviço que uma pessoa está te prestando, você está fazendo um juramento legal. Se você é funcionário público e às vezes, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, de ser chamado no fórum como júri de um caso de homicídio, latrocínio, alguma coisa assim, você jura lá, você faz um juramento de julgar ali conforme a justiça. Você faz o juramento de dizer a verdade quando você é chamado para depor no tribunal, quando você é chamado para uma solenidade, né? Quando você faz uma formatura, você forma na escolinha, no ensino médio, já tem lá o juramento, que você levanta a mão assim e você repete aquilo que o juramentista está lendo. Ele lê uma frase e você repete. Aquilo é um juramento. Quase todas as profissões têm juramentos, profissões assim organizadas, né? Que tem sei lá, advogados, médicos, eles fazem um juramento da profissão, no caso da medicina, acho que é o juramento de Hipócrates, né? Então, advogados também fazem o juramento, normalmente na ocasião da formatura, e assim por diante. Então, a nossa cultura é de fazer juramentos, juramento à bandeira, se alguém já fez tiro de guerra, já serviu ao exército, tem juramento. A nossa cultura é uma cultura de juramento, tem diversos tipos de juramento. E a gente só não para perceber. Às vezes a gente despreza o juramento quando se trata de religião, mas a gente não percebe que a gente jura o tempo inteiro para outras coisas. E jurar por si só não é errado, como a gente vai ver hoje. Ok, dada essa introdução, vamos ver o que a nossa confissão fala a respeito dos juramentos primeiro. Então, os primeiros parágrafos são sobre o juramento e depois sobre votos. Então, vamos ler o primeiro parágrafo da confissão, que diz o seguinte: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso, em que o crente, em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou do que promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Então, a confissão está dizendo para nós aí, primeiro, o juramento, se ele for feito da forma correta, agradável a Deus, lícito, sem ser um juramento falso ou pecaminoso, ele faz parte do culto. E eu vou colocar alguns, no final aí desse parágrafo, vou colocar alguns salmos, 4 salmos que mostram que os votos a Deus, que são espécies de juramentos, eles estão atrelados ao culto. Culto é a ocasião de fazer juramento, de fazer voto ao Senhor. Por isso, inclusive, é que quando a gente faz profissão de fé e batismo, que há um momento onde o candidato ele jura, a gente faz isso durante o culto e não em um outro horário, porque é parte do culto a Deus, fazer votos e juramentos. Tanto que no final, eu coloquei as perguntas, no final da aula, depois que a gente terminar esse capítulo da confissão, eu coloquei as perguntas que são feitas na ocasião da profissão de fé, para vocês se lembrarem, ou para quem não fez ter a ideia de como é que é, para vocês verem como é que o candidato
aquele que está se tornando membro da igreja, o que ele jura, o que ele promete diante de Deus e diante de toda a igreja, para vocês terem uma noção, mas a ideia aí é que faz parte do culto. Então essa é a primeira coisa que a confissão afirma. Depois, que quando você faz um juramento, você está tomando a Deus por testemunha, e você pode fazer um juramento, ou no sentido de dizer que aquilo é verdade, você está dizendo a verdade, eu juro que estou dizendo a verdade, ou você jura que irá cumprir alguma coisa que você está prometendo. Então, eu juro que eu vou fazer isso, ou eu juro que eu não vou fazer isso. Então, o juramento serve para você reafirmar que você está falando a verdade, ou para reafirmar que você vai cumprir o que prometeu. Qualquer que seja para as duas coisas que você jure, você chama Deus no juramento, você chama Deus por testemunha de que você está realmente falando a verdade, ou que você está realmente disposto a cumprir o que prometeu. E se você não cumprir, ou se você não falar a verdade, que Deus seja o meu juiz, que Deus me castigue, que Deus me amaldiçoe, que Deus me puna. Isso é uma maneira de você assegurar às pessoas que você realmente está falando a verdade, ou que você realmente está disposto a cumprir o que prometeu. Então, isso aqui é juramento, e se ele for lícito, ele pode fazer parte do culto a Deus. Vamos ver alguns versículos. Primeiro, o terceiro mandamento, que está lá em Êxodo 20, verso 7, diz: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, esse texto mostra duas coisas. Primeiro, que Deus leva a sério a história quando você toma o nome de Deus em uma situação. Quando você chama Deus por testemunha e menciona o nome dele em um certo assunto, ele leva isso a sério. Então, se você vai dizer alguma coisa tomando o nome de Deus, que não seja falso, que não seja mentira, que não seja com falta de reverência, porque Deus não tem por inocente quem faz isso. Ou seja, Deus leva a sério. Então, já vejam que juramento é uma coisa séria. Quando a gente toma o nome de Deus para dizer alguma coisa, para prometer alguma coisa, tem muito mais seriedade envolvida nisso. Depois, que Deus está pressupondo que a gente vai tomar o nome dele. Vejam que o terceiro mandamento não proíbe a gente tomar o nome de Deus para alguma coisa. Proíbe a gente tomar o nome de Deus em vão. Mas Deus está pressupondo que a gente vai usar o nome dele em juramentos, em votos, na nossa fala. Então, não é pecado por si só jurar. É pecado você jurar maliciosamente, é pecado você jurar em falso, é pecado você usar o nome de Deus em vão, mas usar o nome de Deus num juramento, por si só, não é pecado. Deus está pressupondo que o seu povo vai fazer isso. Agora, Deuteronômio 10, versículo 20, já deixa a coisa mais direta e objetiva aqui, dizendo para a gente jurar em nome de Deus. Olha só, temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Então Deus não está só pressupondo que a gente vai jurar. Deus está ordenando a gente jurar pelo nome dEle e só pelo nome dEle. Ou seja, não jurar por outras coisas. Não jurar por pai, não jurar por mãe, né, que é comum na nossa cultura. Juro pela minha mãe. Quando eu era criança até falava, juro pela minha mãe mortinha na porta da cozinha. Então, isso que é comum na nossa cultura, a Bíblia está dizendo, não jure por nada senão por Deus. Porque a gente jura pelo que é superior a nós, porque a gente jura por aquelas pessoas a gente jura por alguém que realmente pode ser juiz. A minha mãe não sabe o que eu estou dizendo na rua, Deus sabe. A minha mãe não pode me julgar se eu falei aquilo com verdade ou com mentira, Deus pode. Então a ideia é, você só pode tomar o nome de Deus em vão porque só Ele sabe do seu coração, só Ele pode realmente te julgar, e só Ele pode realmente te punir caso você esteja tomando o nome dele de forma maliciosa para contar uma mentira, ou para fazer a pessoa acreditar numa mentira. Então, só Deus pode ser o nosso juiz. E outros deuses também eu não posso tomar o nome dele, porque outros deuses não existem. Eu não sirvo a outros deuses. Eu sirvo somente ao meu Deus. Eu só sirvo a Ele, eu sou fiel somente a Ele. Então, se eu for jurar, eu tenho que jurar pelo nome dele somente. Então, essa é a ideia. Segundo aos Coríntios, a gente vê o apóstolo Paulo jurando. Capítulo 1, verso 23, diz assim: eu, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. O contexto aí é o seguinte: estavam acusando Paulo de ser desleixado com a igreja de Corinto. Você não quer mais saber da gente, né? Os falsos mestres lá começaram a acusar Paulo dessas coisas. Chegaram a chamar Paulo até de rato. Você não é um homem, você é um rato. Você é covarde, você é corajoso nas suas cartas. Aqui, né, para postar lá no Facebook, você tem coragem. Para vir aqui na igreja, você não tem coragem, não. Você nem vem aqui, você não está nem aí para esse povo. Aí começaram a acusar Paulo assim.
E aí ele, na segunda carta aos Coríntios, Paulo se defende muito, que ele estava sendo muito atacado. E uma das coisas que ele diz em sua defesa é essa: olha, eu não consegui a Corinto ainda. A oportunidade que eu tive, eu preferi não ir para poupar vocês. Não é desleixo meu, não é porque eu não me importo. Eu juro por Deus que não foi por isso. Deus seja minha testemunha. Eu só não fui ainda para poupar vocês. Então, vejam que Paulo está jurando. Paulo está tomando o nome de Deus para dizer: eu estou dizendo a verdade. A minha intenção é pura. Eu não sou preguiçoso, eu não sou malicioso, eu não falta amor da minha parte, carinho por vocês. Não, pelo contrário. Eu só não fui ainda para poupar vocês. Deus seja minha testemunha de que eu estou falando a verdade. Então a gente vê por toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que jurar, tomando o nome de Deus inclusive, não é pecado e não é um problema. Pecado é eu tomar o nome de Deus em vão, eu tomar o nome de Deus para mentir. Lembra Jacó fazendo isso, né? Quando o pai perguntou: como é que você arrumou essa caça tão rápido, meu filho? Aí ele usou o nome de Deus para fortalecer a mentira. Ele falou: ah, pai, é que o seu Deus mandou a caça para mim, para eu trazer mais rápido. Então ele usando o nome de Deus para fazer alguém acreditar numa mentira. Isso é pecado. Agora, jurar por si só, tomar o nome de Deus por si só, não é pecado necessariamente. Então agora a gente chegou a grande objeção aos juramentos, que é o texto de Mateus 5. Nesse texto Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Então, normalmente a gente olha para esse texto e pensa assim: ah, então não pode jurar de jeito nenhum. Juramento é pecado e pronto, não pode. Mas o que Jesus está condenando não é por si só o juramento. Se a gente olhar o contexto em que Jesus faz isso, Jesus está corrigindo a interpretação que os líderes religiosos tinham dos mandamentos de Deus. Em Mateus 5 há uma série de afirmações de Jesus com essa estrutura. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. E aí Jesus cita o ensinamento dos judeus e aí então corrige. O que Jesus está fazendo não é corrigir os mandamentos de Deus, até porque ele está citando aqui um mandamento, né? Quando ele diz: ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Ele não está dizendo que estava errado, que o não matarás estava errado. Quando Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, Jesus não está corrigindo o sexto e o sétimo mandamento. Ele não está dizendo que estão errados ou que não são válidos mais, que agora tem um novo jeito. O que Jesus está fazendo é corrigir a interpretação que as pessoas tinham desse mandamento. Então, quando Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, digo a vocês: se você odiar o seu irmão sem motivo, você já está quebrando o sexto mandamento, você já está matando. Aos olhos de Deus, já está quebrando o sexto mandamento: não matarás. Então, o que Jesus está fazendo é corrigir, não o mandamento, mas a interpretação. O mandamento de Deus sempre incluiu você odiar a pessoa. Os judeus aqui não tinham entendido isso. Eles achavam que, como eles nunca tinham tirado a vida de uma pessoa, nunca tinham dado uma pedrada ou uma facada em alguém, eles achavam que nunca tinham quebrado o sexto mandamento. E tem muita gente que hoje acha isso, né? Fala assim: eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei. A pessoa fala isso achando: eu nunca quebrei esse mandamento, porque eu nunca matei ninguém. E Jesus está dizendo que não é verdade. Só de você odiar uma pessoa, só de você ofender uma pessoa com as suas palavras, magoar ela, deixar ela triste, só de você chamar o seu irmão de tolo, você já merece o fogo do inferno. Então Jesus está explicando qual é a interpretação correta daquele mandamento. Pois bem, fazendo essa comparação agora em termos do juramento. O que Jesus está fazendo não é corrigir o mandamento de Deus, que diz: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então esse é o mandamento de Deus. Ele está citando o mandamento do Antigo Testamento. Jesus não está corrigindo o mandamento, mas a maneira como as pessoas interpretavam isso. Qual era a maneira dos judeus interpretarem esse mandamento? Eles achavam que eles juravam para tudo. Para eles dizerem que estavam falando a verdade, eles juravam para tudo. Juravam pelo pai, juravam pela mãe, que era para o judeu, o pai e a mãe é uma autoridade assim, suprema. Não se discute com pai e mãe. É a coisa mais valiosa que tem na vida de um judeu, é o pai e a mãe dele. Abaixo de Deus é o pai e a mãe dele. Então eles juravam pelo pai, juravam pela mãe, juravam por Jerusalém, é algo de muita importância na cultura judaica, na religião judaica. Juravam até pelos cabelos da própria cabeça. Não, eu juro por isso, eu juro por aquilo, tudo na tentativa de convencer as pessoas.
de dizer, olha, você tem que acreditar em mim, eu juro pelos cabelinhos da minha cabeça, né? Eu juro pelos cabelos do meu nariz. As pessoas, eles juravam por tudo, para convencer os outros. Então Jesus vem e diz assim, não jurem por essas coisas, não jurem por isso. Então quando ele fala de modo algum jureis, ele não está condenando todo e qualquer juramento, ele está condenando a maneira como os judeus faziam juramento, que era jurar por tudo para reafirmar a verdade. E o que Jesus está dizendo o seu caráter, a sua palavra, tem que valer por si só. O que as pessoas conhecem de você tem que ser o suficiente para acreditar na sua palavra. Você fala que sim, é sim. As pessoas têm que acreditar que você está falando a verdade, porque você é um homem ou uma mulher de caráter, porque você é confiável, é fiel, você não fala mentira. Então, falou sim, é sim. Falou não, é não. As pessoas têm que acreditar no que você diz, não pelo que você jura, mas simplesmente porque é você que está dizendo. O seu caráter, a sua fama, tem que corroborar com a sua palavra. Agora, se você é um fofoqueiro, um mentiroso, que não paga suas contas, não é confiável, não é fiel, as pessoas contam uma coisa para você, você espalha, aí ninguém vai acreditar na sua palavra. Então, o que Jesus está condenando é a tentativa dos judeus de darem credibilidade para a sua palavra, jurando por Jerusalém, jurando pelo cabelo da cabeça, jurando pelo pai, jurando pela mãe, jurando pelo céu, jurando pela terra. Então, essa é a ideia de que o que Jesus está condenando não é o juramento em si, mas a maneira como os judeus faziam. Então, entendendo esse texto no contexto, no que Jesus está falando ali em Mateus 5, a gente consegue perceber que Jesus não está proibindo o juramento, mas ele está corrigindo a maneira como os antigos faziam o juramento. Até porque Jesus não poderia contradizer todo o restante da Escritura, que a gente acabou de ver, de textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eu coloquei só um de cada, né? Eu coloquei o terceiro mandamento, coloquei um texto de Deuteronômio e outro de Paulo, para mostrar um Antigo e outro Novo Testamento. Mas se você ler depois todos os textos bíblicos elencados aí na sua confissão de fé, você vai ver que tem vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, onde os juramentos não são reprovados, pelo contrário, eles são apresentados como sendo algo bom. O próprio Deus faz juramento, né? A gente vê em Hebreus 6, o autor falando, olha, Deus, quando lá no capítulo 15 de Gênesis jurou a Abraão, ele jurou por si mesmo, porque não tinha algo superior a que jurar. A gente jura por algo que é maior que nós. Como Deus não tem nada maior do que ele, Deus jura por si mesmo, falando de Gênesis 15. Então, o autor de Hebreus cita esse caso para falar, olha, Deus jurou para nos dar a certeza de que ele ia cumprir as suas promessas. O próprio Deus jura, então não é pecado, porque se fosse pecado, Deus estaria pecando, porque ele jurou por si mesmo. Então, jurar e jurar pelo nome de Deus não é pecado. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida sobre se juramento é ou não certo? Alguma coisa que vocês já ouviram sobre o assunto? Tudo bem? Ok, então agora coloca aí uns salmos que mostram como os votos e juramentos podem sim, fazem parte do culto. Salmo 61. Então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto cumpro meus votos a cada dia. Salmo 66. Agora venho ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti. Sim, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Então, naquele momento de aperto, no que o salmista estava com a vida em risco, estava passando por problemas, ele fez votos ao Senhor, né? Senhor, me livra dessa situação e aí então eu prometo que farei isso. Então, aí Deus o livrou daquele grande problema e ele foi ao templo adorar, oferecer sacrifícios e cumprir os seus votos ao Senhor. Então, vejam que os votos, eles estão no contexto de culto. Ir ao templo, oferecer holocausto, cantar louvores, todos esses elementos de culto e cumprir os seus votos. Mais dois salmos aí, Salmo 50. Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Salmo 76. Façam votos ao Senhor seu Deus e cumpram-os. Todos paguem tributo àquele que deve ser temido. Então, essa é a ideia de oferecer votos a Deus e cumprir num contexto de culto, né? Coloquei Salmos porque é o grande inário do povo de Israel, é o livro dos Salmos, né? Então, aí num contexto de culto, juramentos e votos fazem parte do culto. Ok, parágrafo 2 agora. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus. Nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência. Jurar, pois,
de forma falsa ou temerária por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento como sobre o Antigo, o juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Então, a confissão está falando aí sobre, primeiro, comentando, né, que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento autorizam o juramento, então o juramento não é pecado, reafirmando isso e dizendo que nós devemos jurar apenas pelo nome de Deus, pois, como eu disse, só Deus é juiz, só Deus pode nos julgar e saber se nós realmente estamos falando a verdade ou não, se nós realmente estamos dispostos a cumprir ou não o que prometemos. E só Ele consegue também, além de nos julgar, nos punir, nos castigar se a gente estiver agindo de forma mentirosa, maliciosa. Então, só Deus pode ser a testemunha ou juiz que a gente toma para fazer um juramento. E lembre-se, Deus é santo, é tremendo, é glorioso. Tomar o nome de Deus é algo muito sério, que deve ser, quando a gente for fazer, deve ser feito com muita reverência, temor, cuidado, porque Deus leva a sério quando a gente toma o nome dele. Lembrando lá do terceiro mandamento, Deus não terá por inocente quem tomar o nome dele em vão. Então é algo que, se a gente for fazer, tem que fazer com muito cuidado, muito temor, muita reverência, porque o nome de Deus não é algo com que se brinca. A gente até ensina que brincar com o nome de Deus, falar o nome de Deus à toa, ou usar o nome de Deus e as coisas de Deus numa piada, e com coisas de Deus eu digo usar versículos bíblicos, usar a oração, usar os sacramentos, tudo que é santo numa piada para fazer chacota, tudo isso é tomar o nome de Deus em vão, é a quebra do terceiro mandamento. O nome de Deus é algo muito santo, muito sério, que a gente deve ter todo o cuidado do mundo antes de usar. Então, a confissão fez essas observações e diz, olha, quando as autoridades civis, legais, judiciais exigirem que você jure, você deve jurar. E pode jurar pelo nome de Deus, mas com santo temor, com reverência, não jurar de forma falsa. E aí vem as observações. Então, o que está mostrando para nós é que num contexto de tribunal, um contexto onde a gente está em um julgamento, nós podemos sim jurar. Jurar que estamos dizendo a verdade, jurar que nós vamos cumprir o que a gente está dizendo que vai fazer ali no tribunal. Então, o juramento, ele é um instrumento, uma ferramenta lícita e boa para se usar em um julgamento. Então, é isso que a confissão está observando. Vamos ver alguns versículos bíblicos. Deuteronômio 6, falando para a gente jurar somente pelo nome de Deus. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dEle. Então, a ideia de jurar só pelo nome de Deus. Hebreus 6 é aquele texto que eu mencionei mais cedo. Quando a pessoa faz um juramento, ela invoca alguém superior a ela, maior que ela. E, sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Se eu estou jurando, eu me obrigo a cumprir o que eu estou falando. Ou se eu juro dizer a verdade, eu me obrigo a dizer somente a verdade. Tanto que quando num tribunal você faz aquele juramento antes de se sentar, se você nunca participou, eu acredito que pelo menos um filme ou uma série sobre isso todo mundo já tenha visto, Você chega num tribunal, a gente costuma ver filmes americanos, aí naquele tribunal, o meirinho, ele chega até, o oficial do meirinho, ele chega até com a Bíblia. Ele fala para você colocar a mão em cima da Bíblia e jurar por Deus, jurar pela Bíblia que você vai dizer só a verdade. Você senta lá na cadeira e o que o advogado ou o juiz te perguntar, você tem que responder dizendo a verdade. E se você disser uma mentira, é crime, chamam de crime de perjúrio. Nos Estados Unidos, em alguns estados, pode dar até 5 anos de detenção. Então, quando você mente sob juramento, é crime. Não é só pecado, mas na lei dos Estados Unidos, em todos os estados, é crime mentir sob juramento. Então, essa é a ideia. Num julgamento, a gente pode sim jurar, e a gente está se obrigando a cumprir o que prometeu, está se obrigando a dizer somente a verdade. Aí agora, coloquei alguns exemplos no Antigo Testamento em que o juramento era feito, para vocês terem noção do que na prática, ou em que ocasiões na prática um juramento era feito. E aqui a gente tem uma ocasião muito emblemática no Antigo Testamento. Neemias capítulo 13, ele diz assim, por isso, deixa eu só explicar o que está acontecendo aqui. Quando o povo voltou do exílio,
Eles voltaram para a Terra Prometida, estavam exilados na Babilônia, voltaram para a Terra Prometida e eles acabaram o que aconteceu? Quando eles voltaram, o que tinha na Terra Prometida? Tinha estrangeiro, que aproveitou a ausência dos israelitas e povoaram aquela região, e tinha também samaritanos, que eram, de certa forma, parentes dos israelitas em sangue, mas na sua teologia, na sua fé, eles já tinham se desviado completamente da fé judaica. Então, casar-se com um samaritano era considerado tão errado quanto se casar com um estrangeiro. Mas o povo solteiro que voltou do exílio estava se casando com estrangeiros. A gente chama de casamento misto. E olha a reação de Neemias a esses casamentos. Olha o que ele faz com os homens que estavam se casando com mulheres estrangeiras idólatras. Por isso, confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Eu bati alguns deles e arranquei os seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que as suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Então veja como é que Neemias leva a sério, e Deus leva a sério, o seu povo se casar com idólatras, com estrangeiros. Neemias deu uns bons tapas nos homens que estavam fazendo isso e falou: vocês vão jurar que diante de Deus vocês não vão fazer um negócio desse. E certamente explicou, que era pecado, que era abominável aos olhos de Deus, e como eles estavam praticando isso mesmo assim, mesmo pregando, mesmo ouvindo os sermões, aí Neemias apelou, chegou eles num canto, deu uns tapas nele, puxou o cabelo e falou: você jura em nome de Deus, vocês não vão fazer um negócio desse. E aí eles juraram, falaram assim: não vamos fazer isso. E tem outras ocasiões aqui na volta do exílio. A volta do exílio foi completamente bagunçada, né, gente? Se vocês já leram Esdras, Neemias, Ageu, vocês veem como era uma bagunça. O povo voltou, voltando para a Terra Prometida. Nem aí. E o povo começou a se casar com estrangeiro, o povo começou a construir casas luxuosas, deixar o templo do Senhor para lá, não se importaram com os muros de Jerusalém, com a segurança da cidade, não estavam dando os dízimos e as ofertas de maneira correta, estavam levando lá o animalzinho todo aleijado, cego, e falando que estava entregando o dízimo do seu rebanho, mas estava entregando o animal todo torto, furado, doente, manco. Então, os profetas desse tempo condenaram muito essas atitudes. E a gente vê em outras ocasiões também eles fazendo o povo jurar. Vocês vão jurar, vocês vão ofertar para a construção da casa do Senhor. A casa do Senhor está em pedaços, está em frangalhos. Os muros da cidade santa estão derrubados. Vocês vão ajudar nessa construção, vocês não vão roubar o que pertence à casa de Deus. E fizeram eles jurarem, e eles juraram. Então vejam que são ocasiões onde você está se comprometendo a fazer aquilo que é agradável a Deus, está se comprometendo a agir conforme a justiça e a verdade. Então você está jurando fazer algo bom, você não jura fazer algo errado, né? Você toma Deus por testemunha para fazer o que Deus quer e não para fazer algo que desagrada a Deus. Então essa é uma ocasião. Um outro exemplo aí de Esdras. Então Esdras se levantou e exigiu que os líderes dos sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E todos fizeram um juramento solene. Essa aí é aquela ocasião em que eu disse que era para entregar as ofertas, e os dízimos para a construção do templo. E o povo não estava fazendo isso, e eles são chamados a jurar que passariam a obedecer a Deus nessa área. E eles fizeram um juramento solene. Eu coloquei mais exemplos aí no capítulo 3, exemplos de tribunal, né? Esses dois primeiros exemplos foram muito religiosos, no sentido de que não foram feitos em um tribunal, mas agora os exemplos que eu vou colocar se tratam de tribunal. Então, parágrafo 3. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade do ato tão solene e nada afirmar senão do que esteja plenamente persuadido de ser verdade. Então, não falar coisas que você não tem certeza, mas que você tem certeza que é verdade. Obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom, e por cumprir aquilo que pode e que está resolvido a cumprir, ou disposto a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, que seja exigido pela autoridade legal. Então, como eu disse, você não jura fazer algo que não é agradável a Deus. Você jura fazer algo que é justo e bom. E você não jura ser verdade alguma coisa que você não tem certeza. Sabe aquele boato que você ouve, você não confirmou, você não sabe se é verdade, você só ouviu falar. Você não pode jurar dizendo que aquilo é verdade, sendo que você não tem certeza.
Você só jura sobre algo que você tem absoluta certeza que é verdade. Sendo redundante mesmo, você tem que ter certeza absoluta que é verdade para você jurar sobre alguma coisa. E você só pode jurar que vai cumprir algo que você realmente está disposto a cumprir. Não pode jurar algo que fala assim, eu não estou querendo fazer não, mas vou jurar que eu vou fazer. É algo que você está resolvido a cumprir, né, como a confissão diz. Então, quando uma autoridade te chama para jurar sobre alguma coisa, sobre se é verdade, sobre algo que é bom e justo, você tem que jurar, porque a autoridade, primeiro, ela foi instituída por Deus. Deus instituiu as autoridades que estão sobre nós, né? Paulo diz em Romanos 13, as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Então, se uma autoridade exigiu que a gente fale a verdade no tribunal, ou exigiu que a gente cumpra, ou que a gente prometa cumprir alguma coisa, a gente está obrigado a dizer a verdade. Não pela autoridade em si, mas por causa de Deus. Porque Deus quer que a gente diga a verdade. Se Deus, que é maior do que a autoridade humana, exige que a gente fale sempre a verdade, e a autoridade humana instituída por Ele está pedindo, está exigindo que a gente fale a verdade, por que não dizer a verdade? Na verdade, a gente está obrigado a aceitar, jurar e dizer a verdade. Aí agora sim eu vou colocar alguns exemplos mais claros. Primeiro, alguns textos mostrando como é que Deus trata as pessoas que não cumprem o que juram. Ezequiel 17. O faraó e todo o seu exército poderoso não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém novamente e destruir muitas vidas. Pois o rei de Israel desprezou seu tratado e o quebrou depois de jurar obediência. Portanto, ele não escapará. Por isso, assim diz o Senhor soberano, tão certo como eu vivo, eu o castigarei por quebrar a minha aliança e desprezar o voto solene que fez em meu nome. Então o rei de Israel tinha jurado obediência a Deus e tinha feito um voto solene de que ele ia cumprir os mandamentos de Deus, que ele obedeceu ao Senhor. Ele não cumpriu. Aí Deus veio e castigou, e está dizendo, eu vou castigar o rei de Israel. Ele pode pedir socorro para o faraó, pode pedir socorro para o Egito, que não vai escapar da minha mão não. Eu vou usar a Babilônia para invadir, para matar muita gente e levar o povo cativo, destruir a cidade. Ele quebrou o juramento que fez, ele não cumpriu o voto solene que fez a mim, usando o meu santo nome, eu vou castigar. Então vejam como é uma coisa séria. Então a gente não pode usar o nome de Deus em um juramento para algo que a gente não sabe se é verdade, para algo que a gente não está disposto a cumprir, porque Deus não terá por inocente aquele que fizer isso. Eclesiastes capítulo 5 fala sobre como é que a gente deve pensar muito bem e refletir muito bem antes de fazer um juramento. A Bíblia até condena o que a gente chama de juramento temerário. É aquele juramento que você toma no impulso, no calor do momento. São aquelas, a gente vê nos últimos dias, o que é que dá você fazer, dizer coisas no calor do momento. Então, o que o autor de Eclesiastes está dizendo é para você tomar muito cuidado e pensar muito bem antes de você fazer um juramento ou colocar o nome de Deus no meio de uma coisa que não é verdade. Olha só o que ele diz. Quando fizer uma promessa a Deus, um juramento, seria uma tradução até melhor, quando fizer um juramento, uma promessa a Deus, um voto, não demore para cumprir. Porque Deus não se agrada dos tolos. E o autor está chamando de tolo aquela pessoa que faz um juramento sem pensar nas consequências, ou sem refletir e calcular se ele vai realmente cumprir aquilo. Cumpra todas as promessas que você fizer. É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa que você não vai cumprir. Não permita que a sua boca o leve a pecar. E não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado e ele poderia destruir tudo que você conquistou. Então o que o autor de Eclesiastes está dizendo aí fazer juramento não é obrigação, não é obrigatório. Não existe um mandamento na Bíblia dizendo jure. Está dizendo, jure pelo nome de Deus. Quando você for jurar, jure somente pelo nome de Deus. Mas jurar ou fazer um voto não é obrigatório. É algo voluntário, Eu vou comentar isso melhor daqui a pouco. Mas você não é obrigado a fazer o juramento. Então, quando for fazer, pensa muito bem. Porque é melhor você não jurar do que você jurar e não cumprir. Do que você jurar ser verdade e depois não dizer a verdade. Então, o que o autor está dizendo é, Deus não se agrada de todos. Deus não se agrada de gente que faz um juramento sem pensar se ela realmente vai cumprir aquilo. É melhor você não fazer do que você começar, jurar e depois não cumprir. Jesus até conta umas parábolas sobre isso, falando do construtor da torre, por exemplo. O sujeito que vai construir uma torre
ele diz, olha, você vai construir uma torre, você tem que calcular se você vai conseguir terminar. Porque se você começa a construir, chegou ali na fase do acabamento, acabou o dinheiro, as pessoas vão rir de você. Olha lá, o tolo falou que ia fazer uma torre, certamente ali vendeu lá os apartamentos, fez negócio com o pessoal, chegou na hora e não teve dinheiro para acabar. É um tolo. Então, o que você começa, você tem que pensar antes de começar. Eu vou conseguir cumprir? Eu vou conseguir terminar? Eu vou conseguir pagar o que eu prometi, a maneira como eu me comprometi? Eu vou conseguir cumprir os compromissos que eu fiz, o juramento que eu fiz com a pessoa? É melhor não jurar, é melhor não se comprometer se você não tem certeza de que não vai cumprir. Gênesis 24, a gente tem um exemplo de como você só deve jurar se você estiver disposto a fazer e tiver certeza de que você vai fazer certo e que você vai fazer em verdade, em justiça, de forma agradável a Deus. A gente tem aí o servo de Abraão. Naquela ocasião a gente passou poucos domingos por esse texto. Abraão estava para morrer e ele queria que Isaac se casasse não com uma canané, não com alguém da semente da serpente, mas com alguém descendente de Sem, com um parente da sua casa. Então ele manda um servo ir lá para Padã Arã, fazer uma viagem longuíssima, mais 700 quilômetros, para conseguir uma parente de Abraão. E aí ele diz para o servo, jure em nome do Senhor. Então Abraão disse ao seu servo mais antigo, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que você não vai deixar o meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaque. Pode passar aí, Larissa. Aí veja só o que o servo fala. O servo perguntou, e se eu não encontrar uma moça disposta a vir daquele lugar tão distante para cá? Então, o servo, ele é muito cuidadoso e muito temente a Deus. A gente vê pelo restante da história que é um servo muito crente, ele está o tempo todo orando e agradecendo a Deus. Ele, por temor a Deus, antes de jurar pelo nome do Senhor dos céus e da terra, ele confere com Abraão se ele vai cumprir o juramento todo direitinho e se ele vai poder cumprir, porque o que Abraão quer é que o seu filho se case com uma mulher de uma terra de 700 quilômetros, uma viagem que naquele tempo duraria um mês para mais. Então o servo está assim, peraí, como é que eu vou jurar por Deus, trazer uma moça de lá, e se a moça não quiser vir comigo? Aí eu não vou cumprir o meu juramento, eu vou jurar pelo nome do Senhor. Então o servo é muito cuidadoso ao pensar, se eu vou jurar, eu tenho que cumprir o que eu jurar. E como é que vai ser? Não depende só de mim para eu cumprir esse juramento, eu dependo da mulher querer. E se ela não quiser vir comigo? Como é que eu vou ficar? Eu vou quebrar o meu juramento que eu fiz em nome do Senhor? E aí Abraão tranquiliza ele, fala, se a moça não estiver disposta a te acompanhar de volta, você vai estar livre do seu juramento. Só não leva meu filho para lá. Ou seja, se a moça não quiser vir, não leve meu filho para lá não. Fique livre do juramento. Só então o servo ficou tranquilo com respeito a isso e jurou em nome do Senhor e partiu nessa jornada. E pela graça de Deus, Rebeca quis voltar com ele, aceitou vir com ele para se casar com Isaac. Mas o que eu quero mostrar aqui, o que a confissão quer mostrar ao mencionar esses versículos, é mostrar que a gente só pode jurar por Deus uma coisa que a gente tem certeza que vai cumprir. Uma coisa que não depende de você só, uma coisa que não está nas suas forças fazer, porque depende de outras variáveis, tem mais gente envolvida, tem coisas que estão além das suas forças. Não jure, porque você pode não conseguir cumprir. Então esse é o ponto. O servo, ele não sabia se a mulher ia aceitar voltar com ele. Como é que ele ia jurar em nome do Senhor que ele ia trazer uma mulher, se dependia também de a mulher aceitar? Ele ia trazer ela amarrada? Não. Ele ia quebrar um juramento feito em nome do Senhor? Também ele não podia fazer um negócio desse. Então ele fez essa pergunta para Abraão para garantir que o juramento que ele ia fazer, ele ia cumprir. Então isso deixa essa lição para nós. Você não é obrigado a jurar, mas se você for jurar, tome muito cuidado para você só jurar a respeito de coisas que você sabe que você vai cumprir, como diz a confissão, né? Agora, tem dois exemplos aí, agora sim, são os versículos que eu estava querendo colocar para vocês. Dois versículos que mostram Deus instruindo o povo de Israel no Antigo Testamento a usar juramentos em tribunais. E são esses versículos que a confissão menciona para dizer que o crente ele é obrigado a jurar no tribunal caso o juiz peça a ele e obrigue ele a fazer isso. O crente tem um dever moral de aceitar jurar por Deus, se preciso, para dizer a verdade. Porque se o crente
fala só a verdade, se o crente obedece a Deus e não diz falso testemunho, se o crente se firma na verdade e crê no Senhor Jesus, que é a verdade, então o crente deve falar a verdade e deve tomar o nome de Deus, se exigido dele, para dizer a verdade, porque nós temos um compromisso com a verdade. Aí olha o que deu, exemplos de tribunais que Deus coloca na sua lei para dizer que nós devemos jurar. Como eu disse no domingo passado, quando a gente falou da lei de Deus, essas duas leis que eu vou colocar aqui agora são leis civis. Não dá para a gente tentar aplicar essa lei exatamente nos dias de hoje, mas elas nos mostram, elas nos ensinam como aplicar esses princípios à nossa realidade, que é completamente diferente. A gente vai ver aqui você deixando um boi na casa do seu vizinho para ele tomar conta. A gente já não deixa boi na casa do vizinho para ele tomar conta. Não é a nossa realidade, mas o princípio se aplica a nós hoje. Então veja só. Êxodo 22, versículos 7 e 8. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este os guarde e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas, se o ladrão não for pego, o dono da casa vai comparecer diante dos juízes para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Então, a ocasião aqui é essa. Você deixou, ia sair de viagem, você achou que não seria seguro deixar alguns bens, deixar um dinheiro, alguma coisa de valor na sua casa, só a casa vazia, você foi e deixou na casa do vizinho para ele guardar. Aí você viajou. O que aconteceu? Enquanto você estava viajando, o vizinho saiu para ir na padaria, fazer sei lá o que, aí alguém entrou na casa dele e roubou os seus bens que estavam na casa do seu vizinho. Quando o vizinho voltou, ele deu falta. Aí chamou a polícia da época e disse assim, olha, roubaram aqui os bens do meu vizinho, saiu para viajar e deixou eles comigo. Quando o vizinho volta, como é que vai fazer? Se o ladrão for pego, beleza, ele vai pagar o dobro do que ele roubou. Mas e se o ladrão não for pego? Como é que faz? Como lidar com o fato de que não tem testemunhas? Ninguém viu, o sujeito estava fora de casa e o ladrão não foi pego, não se achou quem roubou. Como é que vai saber se não foi o vizinho que roubou? Você pediu para o seu vizinho tomar conta do seu bem, ele pegou para ele e está falando agora que roubaram. Como é que a gente vai averiguar se o vizinho está falando ou não a verdade, quando não tem testemunhas? É aí que entra o juramento. Olha o que os versículos seguintes dizem, no mesmo capítulo aí em sequência. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de uma outra pessoa e o animal morrer, for ferido ou for levado embora e ninguém vir o que aconteceu, então veja aí, a ausência de testemunhas. A pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono vai aceitar o juramento e não será exigido pagamento algum. Então vejam que interessante, Deus está dizendo que a solução para quando não se tem provas, não se tem, até porque eles seriam chamados diante do juiz para averiguar. Se houvesse provas, os juízes iam julgar e condenar alguém. Quando não há provas, quando não há testemunhas, quando não há nada que comprove o que aconteceu realmente, você depende do quê? Da palavra de quem está testemunhando. Então, é aí que entra o juramento. Porque a pessoa tem que estar disposta a jurar que ela está dizendo a verdade, porque não existe outras testemunhas. É a palavra dela contra a palavra de outra pessoa. É aquela questão assim, ou se ela dizer verdade, a coisa está resolvida. Mas a gente tem que acreditar no que ela está dizendo. E é aí que entra a função do juramento em um tribunal. Você tem que jurar pelo Senhor que você está dizendo a verdade. Se o sujeito fizer isso, se ele jurar pelo Senhor, então está resolvido. Ele não vai ter que pagar nada. E veja como é que o juramento vale, porque isso vai meio que inocentar ele. Se ele está jurando, Deus vai tomar conta dele. Isso saiu da nossa alçada. Como não tem testemunha, esse tribunal humano não pode fazer nada. Ele que vai se ver com Deus, porque ele jurou pelo Senhor. Se ele estiver falando mentira, se ele tiver roubado isso e falando que sumiu ou que morreu, ele vai prestar contas a Deus. Então ele vai jurar pelo nome do Senhor, porque Deus vai resolver isso. Ele pode se safar nesse tribunal humano, mas ele vai se acertar com Deus no último dia. Então vejam como é que Deus está instruindo o povo de Israel a usar o juramento em uma ocasião dessa, onde você não tem provas, onde você não tem como averiguar a verdade. O juramento vale, porque a pessoa vai se ver com Deus. Ela pode estar contando uma mentira e usando o nome de Deus para falar uma mentira. Ela vai se safar aqui? Vai, mas ela vai se ver com Deus depois, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. É o que diz o terceiro mandamento. Eu não coloquei o outro? Não acredito.
Tá, deixa eu lembrar. É Números... 19. Número 5? Isso, é o da mulher adúltera. E aí, agora colocando num caso, é o mesmo princípio, só que agora aplicado, em vez de aplicar a um bem, como um tesouro, um boi ou um cabrito, aplicado ao casamento. O marido está desconfiado que a mulher está traindo ele está ali com a cabeça coçando, ele não sabe se ele está sendo traído ou não. Como é que faz? Não tem testemunha, ele vigiou a esposa, contratou lá o detetive particular, não deu em nada. Mas ele está com a pulga atrás da orelha, minha mulher está me traindo. Como é que vai resolver isso? Lembra, gente, isso é uma lei para Israel. A gente não pode tentar aplicar hoje da mesma maneira, mas ensina um princípio, é a aplicação de um princípio do terceiro mandamento, que a gente deve aplicar de outra maneira à nossa realidade, mas que a gente consegue ensinar para nós o que Deus está querendo com o terceiro mandamento. Então vejam só, aí número 5, o texto aí é longo, é muito grande? Não? Você pode ler, por favor? O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoante serás morto. Mas se desviastes, quando sob o domínio de teu marido, te contaminaste, e algum homem, não é teu marido, se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor decair a coxa e inchar o dedo. Isso, obrigado, Larissa. Então vejam que interessante. Quando a gente olha e fala assim, que bruxaria é essa, né? Mas entendam, é a maneira como Deus lidou com a nação de Israel naquele momento. Era uma nação, era um país. Isso era uma lei civil, que envolvia uma cerimônia religiosa, inclusive, e que já não pode ser mais aplicado para nós hoje. É um princípio que, a partir do momento em que o povo de Israel deixou de existir, como eu expliquei no domingo passado, quem não estava pode assistir lá a aula no YouTube, quando o povo de Israel deixou de existir como uma nação, essas leis que serviam para Israel deixaram de servir para outros povos. Mas eles têm um valor didático para nós, porque mostram como é que Deus lida com o terceiro mandamento e com o nono, né, que é tomar o nome do Senhor em vão e falso testemunho. Como é que Deus lida com isso? Como é que isso era resolvido usando o juramento? Então, um homem estava desconfiado que a mulher dele estava o traindo. E ele procurou saber, ele não conseguiu testemunhas, deve ter ouvido umas fofocas, mas ele não tem provas. Ele não tem certeza se a mulher dele estava traindo ou não. Ele conversou com a mulher negou, mas ele continua desconfiado. Qual é a solução? Ele leva a mulher dele até o sacerdote e ela faz um juramento diante do Senhor. E como é que era esse juramento? O sacerdote pegava um copo d'água, pegava um pouquinho de terra no chão, jogava no copo, e aí ele dizia: olha, você vai jurar em nome do Senhor que você não se deitou contra o homem, você não traiu seu marido, e você vai tomar essa água. Se você estiver falando a verdade, se você não tiver traído seu marido, não vai te acontecer nada. Você vai tomar esse copo, nada vai acontecer. Você vai ser inocentada diante do seu marido. Ele vai ter certeza de que você não o traiu. Mas, se você estiver mentindo e jurando para o Senhor que você não se deitou contra o homem e tiver sim traído seu marido, aí você vai ficar doente. Aí vai descair a coxa, você vai ficar toda inchada, vai ficar toda feia, horrorosa, e todo mundo vai ver que você estava mentindo. Então, por meio desse juramento, né, dessa cerimônia de tomar água lá, não tinha poder nenhum na água. Era só a maneira de ficar claro para o marido de que a esposa não estava o traindo. E por meio desse juramento se comprovava a verdade. E Deus demonstrava ali se a mulher estava ou não traindo o marido. E aí resolvia. A verdade era estabelecida e a desconfiança do marido acabava, né, tanto para bem ou para mal. Então, essa é uma maneira, de novo, aplicada a Israel. Não adianta o povo querer fazer isso hoje. Mas que mostram para nós qual que é a importância do juramento. E para que o juramento serve? Serve para você tomar Deus como seu juiz. Olha, eu estou dizendo a verdade. Eu não traí o meu marido. Se eu tiver traído, que Deus me castigue, que Deus me amaldiçoe, né? Tomar essa água amaldiçoada, nas palavras do sacerdote, né? Que Deus me amaldiçoe, que Deus me torne feia, doente, caída, inchada. Mas eu estou dizendo a verdade. Eu não traí meu marido. E que Deus seja a testemunha e que Deus me justifique aqui, que comprove que eu estou dizendo a verdade. E assim a situação era resolvida.
São exemplos de leis, né? Tanto essa do boi roubado, quanto essa da mulher ter ou não traído o marido, que mostram que o juramento ele serve para isso. Quando você não tem provas, quando você não tem testemunhas, não tem como comprovar a verdade, você jura. Eu juro por Deus que eu estou dizendo a verdade. Se você estiver dizendo a verdade, bem, está feito. Agora, se você mentir, você vai se ver com Deus. Deus pode não te fazer inchar, ficar doente e cair nessa vida, mas você vai se ver com ele no grande tribunal, no juízo final. Então essa é a ideia do juramento, é para isso que serve. Então todos esses alertas da confissão de como que a gente tem que levar isso a sério. Se um tribunal te chamar para depor e você jurar, e for chamado para jurar, jure por Deus, então diga somente a verdade. Só se comprometa a fazer aquilo que você está realmente disposto a cumprir. Não faça um juramento que depois você vai dar para trás e não vai conseguir cumprir o seu compromisso, o seu juramento. Então essa é a ideia. Agora, assim, tudo bem até aqui? Antes da gente ir para o parágrafo 6? Como é que fica essa questão de celibato? Tem gente que faz voto? Vai ser o último parágrafo. Hã? O último parágrafo da confissão vai falar disso. O voto do celibato que os padres fazem. A confissão vai comentar isso no último parágrafo. Ah, tá. Aí eu vou deixar para te responder lá, tá? Tá, outra coisa também. Como que a gente pode fazer juramentos hoje em dia que não sejam tolos? Como que isso se aplica na prática, né? A gente tem muitos exemplos do Antigo Testamento que não valem hoje. Sim. No Novo Testamento a gente viu alguns, mas que não são tão válidos para a gente nesse contexto. Como que a gente pode fazer isso hoje, né? No sentido de não é obrigação para a gente fazer, mas a gente deve acaba fazer, fazendo. A gente deve fazer, mas tomando cuidado. Em quais ocasiões que isso acontece, a gente tem que tomar cuidado. Ok. Bom, como você mesmo observou, eu já tinha dito, fazer um juramento não é uma obrigação. Você não precisa fazer. Se você fizer, tem que ser com cuidado. Então, daí a ideia de, olha, se eu for fazer, tem que tomar muito cuidado. Mas a gente faz juramentos. A gente faz juramento quando a gente forma. Quando a gente forma na escola, a gente faz um juramento lá de ser um bom profissional, ser um bom cidadão. A gente faz quando a gente se formar na faculdade, faz um juramento específico para a profissão do seu curso. A gente normalmente não dá importância para essas coisas. A gente nem lembra do juramento que a gente fez. Todo mundo aqui formou no ensino médio, tirando o Marcinho que não terminou e as meninas, mas todo mundo formou no ensino médio ou faculdade. Todo mundo aqui fez juramentos. Vocês se lembram do juramento que vocês fizeram? A maioria não. E a gente deveria parar para prestar atenção nisso. Nós fizemos esse juramento, seja como professor, seja como só médico, enfermeiro, não importa. Qualquer curso de faculdade que você faça, na cerimônia de formatura, você vai fazer um juramento. Você vai levantar o braço e diante de Deus, diante das pessoas do auditório, você vai fazer um juramento. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria é prestar atenção nisso. Tomar cuidado, olha, qual o juramento que eu vou fazer? E se já fez, procura lá, qual foi o juramento que eu fiz? Eu tenho sido fiel a ele? Eu tenho cumprido esse juramento? Eu fiz diante de Deus, diante das pessoas. Eu tenho que cumprir. Então, prestar atenção nesses momentos solenes, né? A gente até fala, numa formatura, a gente até fala, olha, preste atenção para a solenidade desse momento, porque é um momento solene. A gente faz um juramento, todo juramento é solene, e deve ser. Nenhum juramento pode ser feito assim, sem solenidade. Você faz um juramento aí no meio da rua, um negócio assim, ao acaso, sabe, sem prestar muita atenção. Esse tipo de juramento a Bíblia condena. O juramento ele deve ser solene, deve ser bem pensado. Se a gente vai fazer, tomar cuidado, não ser só da boca para fora. Aí você fala assim, não, por Deus, estou falando a verdade, eu juro. Esse tipo de coisa que está já marcado no nosso vocabulário, no nosso jeito popular de falar, mas que a gente deve se policiar para não falar eu juro no nosso linguajar do dia a dia. Ou alguém pergunta, fala alguma coisa, você fala assim, jura? A gente não tem mania de falar, de usar esse tipo de linguagem, parar de usar, para a gente levar em conta o quanto os juramentos são sérios, porque se a gente banaliza, achando que qualquer coisinha boba é um juramento, a gente não vai entender a importância que um juramento realmente tem. E aí, quando tiver importância, em ocasiões solenes, como uma formatura, por exemplo, ou como um casamento, a gente não dá atenção para isso. E a gente até conversava sobre isso antes de casar, né? Num casamento, aquele momento dos votos, né? Como eu disse, são mais juramentos do que votos. Esse é o momento mais importante do casamento. Mais importante do que a festa, do que a comida, do que a bebida, do que a música, mais do que tudo. O juramento é mais importante porque é o que de fato faz uma aliança.
sela uma aliança, o que traça uma aliança é o juramento que você faz. São as promessas que você faz a uma pessoa e as promessas que ela faz a você. Esse compromisso mútuo é central em uma aliança. Seja quando você assina um contrato no cartório, que você está ali jurando, e a gente deve levar isso a sério. Seja quando você faz esse momento de juramento no casamento, né? Ser fiel àqueles juramentos, aquelas promessas que se faz. Quando você faz uma formatura, prestar atenção nisso. Ter em mãos ali o juramento, né? Ter guardado o juramento de alguma forma, seja em áudio, em vídeo, né? Eu tenho guardado meu juramento quando eu fiz na minha formatura de seminário em vídeo, né? E ter isso guardado ou escrito, impresso em algum lugar, talvez emoldurar num quadro, ou não precisa exibir ali, colocar na parede, mas trazer essas coisas à mente, né? Porque tem alguns momentos que na nossa profissão a gente só toca o barco, né? A gente só empurra e se esquece das coisas que a gente se comprometeu a fazer como um bom cidadão, como um bom profissional, as promessas que a gente fez diante da igreja na nossa profissão de fé, ou quando a gente batizou os nossos filhos. São juramentos sérios, feitos diante de Deus, no culto solene, diante do povo dele. São juramentos que a gente se esquece, coisas que a gente simplesmente deixa para lá. Se comprometer em cumprir esses juramentos, né? Então eu estou mencionando aqui juramentos que a gente faz, que todo mundo queira ou não, vai fazer na vida. Juramentos que quer a gente lembra ou não de ter feito, todo mundo que fez. Então, levar a sério esses juramentos que a gente já fez. E levando a sério esses, a gente vai conseguir pensar muito bem antes de fazer novos juramentos. Antes de jurar ou fazer um voto a Deus, que vai cumprir uma coisa, vai fazer algo, e não levar aquilo a sério. Então, acho que o que eu diria que na prática é isso, é pegar os momentos na nossa cultura que já são marcados por juramentos solenes e levar realmente a sério esses momentos. Então, formatura, seja de escola ou faculdade, casamento, o juramento de membresia na igreja, o juramento que você fez na ocasião que você fez profissão de fé e se tornou membro, de se comprometer com a igreja, de trabalhar na igreja, de ser fiel ao reino. São juramentos que a gente simplesmente esquece e deixa de cumprir. E o juramento que você fez quando batizou o seu filho, né? Quando trouxe o filho para o batismo, você jurou diante da igreja que ia garantir que ele ia aprender a ler, que você ia ler a Bíblia com ele, que você ia orar com ele. São juramentos que a gente esquece. Não só esquece que fez, como deixa de cumprir. Então, essas 4 grandes ocasiões que todo crente passa por elas, né? Formatura, casamento, profissão de fé na igreja, batizado dos filhos, que são juramentos que a gente deve levar a sério, se lembrar deles e trazer eles à memória, né? Como eu falei, ou ter eles por escrito em algum lugar, ou ter um vídeo, uma coisa assim, de você jurando, para você se lembrar, olha, eu fiz esse juramento, eu estou obrigado diante de Deus que eu vou cumprir isso e eu devo fazer. E se lembrar deles e usá-los até como um motivador, né, para você ser um pai melhor, um marido melhor, um membro de igreja melhor, um profissional melhor, um cidadão melhor. Então eu acho que é por aí. A gente usar esses juramentos que na nossa cultura já são comuns e levar eles a sério. E se alguém porventura que for funcionário público que às vezes for chamado para depor em tribunal, levar isso a sério, né? Eu já vi crente tratando isso ou como uma chatice danada, não, eu preferia ficar no meu serviço. Esse negócio de ir lá no fórum, para mim é um negócio assim. Gente, mas é uma grande honra. Você está ali, você tem uma oportunidade ali de, como um cristão, tomar o nome do seu Deus, o nome santo, e dizer a verdade, se firmar na verdade. E tentar deixar ali pelo menos um voto de justiça. Você vai ser só um entre vários júris, mas deixar ali o que é a justiça, o que é a lei do Senhor. E julgar alguém segundo a reta justiça. É uma grande oportunidade. Tem gente que trata isso como uma coisa chata. Ou gente que acha como uma grande oportunidade de matar um dia de serviço. Então, assim, o cristão deveria levar a sério essas ocasiões em que ele é chamado para depor no fórum, porque é algo muito importante. Ele vai estar tomando o nome de Deus ali e ele deve levar isso a sério. Então, acho que é por aí. Vamos lá, então, porque já deu 1 hora de aula aqui. Parágrafo 6, eu pulei então, o 4 e o 5, vou falar só do 6 e do 7 agora para a gente encerrar. Parágrafo 6. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas só a Deus, né? Essa é uma afirmação que já foi feita antes. Para que seja aceitável, o voto deve... Agora, porque falou antes do juramento. Agora falando do voto, que é o juramento feito a Deus. Então aqui a comissão está fazendo essa distinção. Juramento a gente faz a pessoas. Em tribunal, jura diante da igreja, jura para pessoas. O voto a gente jura para Deus. Não para a criatura, mas para Deus. Então, para que o voto a Deus seja aceitável, ele deve ser feito de forma
voluntário, ou seja, você não deve ser obrigado a fazer um voto, ou constrangido por alguém, obrigado por alguém, envergonhado por alguém para fazer um voto. Tem que ser voluntário. Não é mandamento fazer voto, você faz se quiser. Se for fazer, tem que ser então voluntário, com fé, com consciência de dever, tem que estar sabendo, ó, eu estou fazendo esse voto, então eu estou obrigado a cumprir. Eu devo fazer isso em reconhecimento das misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Então, aqui são duas ocasiões em que a gente faz voto. Ou para reconhecer que Deus abençoou muito e a gente agradecer a Deus por meio de um voto. Deus, agora eu faço esse voto de servir ao Senhor com mais integridade nessa área, de obedecer mais ao Senhor nesse aspecto aqui da minha vida. Eu faço um voto que eu vou obedecer ao Senhor nessa área ou nesse aspecto, como uma demonstração da minha gratidão pelo Senhor ter feito isso na minha vida. Por exemplo, eu estava doente, muito doente, eu orei ao Senhor e clamei e o Senhor me trouxe a cura. Ou eu estava numa crise feia, estava desempregado, estava passando muito aperto, eu orei ao Senhor e Ele me abriu uma porta de emprego e resolveu o meu problema. Agora, como uma demonstração de gratidão, eu vou fazer o voto de, por exemplo, me comprometer com a escola dominical. Eu não vou faltar mais à escola dominical. Eu vou ser o melhor aluno que eu puder ser. Eu vou trazer caderno, vou trazer caneta, eu vou fazer natação, eu vou estudar no meio da semana, eu vou me comprometer com isso. Então vejam, é uma maneira de nós agradecermos a Deus por meio de usar um voto para agradecer a Deus, reconhecendo as bênçãos dele na nossa vida. Ou nas palavras da confissão aqui, em reconhecimento das misericórdias recebidas. Ou, outra ocasião para fazer um voto, é para obter algo que nós desejamos. Entendam, não é fazer barganha com Deus, não é chantagear Deus, não é fazer um negócio com Ele. Assim, Deus, se o Senhor me der isso aqui, eu vou fazer isso. O formato é esse, né? Deus, me atenda esse pedido aqui, eu vou me comprometer nessa área. Isso é um voto, mas não é fazer isso achando que Deus vai atender porque você fez um voto, ou porque Deus ficou emocionado, ou porque Deus achou que foi muito bom, ou que Deus quer tanto que você faça aquilo que Ele vai te atender. Não é um negócio, não é uma barganha, não é tipo teologia da prosperidade, não. Dá o seu carro para a igreja que Deus vai te fazer próspero, ou esse tipo de coisa. Não é uma troca. É uma demonstração do seu compromisso para com Deus. Deus foi misericordioso e me atendeu ao meu pedido e agora Ele foi bondoso comigo e eu me comprometo de volta a servir ao Senhor. Já que ele me abençoou da forma como eu pedi, Ele me deu eu quero que Ele me dê uma bênção, então eu estou demonstrando o meu compromisso com Ele. Eu já vou mostrar alguns exemplos bíblicos, vai ficar mais claro. Mas eu estou demonstrando o meu compromisso com o Senhor, de cumprir os meus votos, se Deus me der o que eu estou pedindo em oração. E isso não é errado, como eu estou dizendo. Errado é você usar isso achando que está manipulando Deus, achando que vai conquistar aquela bênção, achando que você está negociando com Deus. Mas pedir a Deus algo que você quer e se comprometer a ser mais dedicado ao serviço ao Senhor, em troca dele te dar isso, não é errado por si só. A Bíblia, na verdade, mostra de forma positiva pessoas que fizeram isso. Já vou dar alguns exemplos. Ok, pode perguntar. Como que a gente lida com isso, assim, porque a gente fica com medo de fazer voto e descumprir. Sim. Aí o que a gente faz? A gente não faz. Né? Mas é por aí. E aí, por aí. Como é que fica? Porque a gente vê homens da Bíblia fazendo votos, então a gente vê que é uma coisa boa. Mas a gente não faz porque a gente acha que a gente vai quebrar ele no primeiro. E é melhor não fazer. E aí a gente não faz. É melhor não fazer. Mas aí como é que fica? A gente vai ficar sempre não fazendo? Ok, como entendi. É que vai ficar, entendeu? Como é que a gente vai ficar na vida inteira? Porque a gente nunca vai fazer voto. Bom, dos dois cenários, não fazer nada e fazer um voto que você não vai cumprir, é melhor não fazer nada, né? Mas é que a gente nunca Entendi. vai cumprir um voto, né? Não é que nunca vai cumprir. A gente pode cumprir um voto, é claro, de maneira imperfeita, a gente pode errar, a gente pode falhar, né? Como eu disse, se você, por exemplo, fizer um voto de ser o melhor aluno da escola dominical, de nunca faltar, né? Deve até fazer o voto com palavras mais sábias, né? Eu fui um pouco empolgado demais aqui com o voto, mas a ideia, até porque assim, se você fizer o voto ao Senhor, eu nunca mais vou faltar na escola dominical, você consegue cumprir isso? Não, porque, como eu disse, é algo que está além das suas forças. Você pode ficar doente, você pode dar uma diarreia na hora que você acorda, pode acontecer alguma coisa.
né? E você não conseguir a escola dominical. Mas você pode se comprometer, por exemplo, ainda nessa área, de falar assim, eu vou ser o melhor aluno que eu puder da escola dominical. Eu sempre que possível, eu vou. Ou eu não vou dar mais desculpa para não ir. Ou eu não vou trocar, não vou ficar dormindo, a não ser que eu esteja doente, mas eu não vou ficar dormindo em vez de ir na escola dominical. Eu posso fazer um voto desse, entendeu? Posso fazer um voto para ser o melhor aluno que eu puder. Eu vou trazer papel, caneta, eu vou anotar, eu vou estudar. Durante a semana eu vou revisar a lição do domingo passado. Eu já vou adiantar o conteúdo da semana que vem. Eu posso me comprometer com um voto assim. E é possível cumprir um voto desse. Falhar, é claro, é possível. Mas você passou uma semana turbulenta, você ficou meio assim e não fez. Você quebrou o seu voto. Mas assim, foi um pecado. De fato foi, mas não quer dizer que você nunca mais vai cumprir aquele voto. Você se arrependeu e volta a cumprir o voto. Então, assim, você pode fazer um voto. Pode fazer o voto por um tempo determinado, em vez de fazer para a vida inteira. Você pode usar coisas mais específicas, né? Porque senão a gente fica realmente apavorado, não vai fazer nunca voto nenhum na vida, como você disse. Então, ao invés de eu fazer assim, eu nunca mais vou faltar na escola dominical pro resto da minha vida. Em vez de fazer um voto desse que é pouco sábio, eu posso fazer um voto mais específico, tipo assim, ó, nesse ano que vai entrar, de 2022, a gente até, bem lembrado, né? Na nossa cultura, a gente tem mania de, na virada de ano, fazer juramento, fazer votos ao Senhor na virada de ano, né? Tem gente que até dá uns pulinhos lá nas ondinhas, né? Come sopa de lentilha e tudo mais. Mas a nossa cultura é uma cultura de, na virada de ano, fazer votos ao Senhor para o ano seguinte. Não acho que a virada de ano tem nada especial, místico ou espiritual. Mas eu posso me comprometer com Deus. Nesse ano que vai entrar, assim, eu vou me organizar e durante o ano de 2022 eu vou me dedicar para valer na escola dominical. Eu posso fazer um voto desse. E na medida do possível, a não ser que eu esteja doente de cama, mas eu vou levantar e eu vou vir para a escola e tal. Então, eu posso fazer um voto desse. Durante o ano de 2022, sempre que possível, a não ser que eu esteja doente, eu posso fazer um voto assim ao Senhor, como a confissão mencionou, ou como uma demonstração da minha gratidão, ou esperando receber de Deus o pedido que eu fiz em oração. Então, não é pecado, não é errado. A gente pode avaliar com os maus olhos, a gente está colocando condição para obedecer, mas não é errado por si só. Eu estou colocando condição para fazer esse voto, mas a ideia é essa, porque o voto deixa eu abrir um parênteses melhor aqui. O voto, ele existe porque nós somos pecadores. No Jardim do Éden não existiria voto, porque o compromisso lá era total, independente de ter voto ou não. A fidelidade era integral, era uma consagração inteira de vida, em todos os aspectos. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, nós somos falhos. Nós não conseguimos servir a Deus com integridade, justiça e verdade sempre, todos os dias, em todas as áreas. Nós somos falhos. E o voto leva isso em conta. Quando a gente faz um voto ao Senhor, a gente está se comprometendo a numa área específica, num mandamento específico, numa coisa específica, servir ao Senhor com mais dedicação, com mais integridade naquela área. Então, se por exemplo, ainda usando esse exemplo da escola dominical, eu fizer um voto ao Senhor de que nesse próximo ano que vai entrar, eu vou me dedicar para valer na escola dominical, eu vou ser o melhor aluno que eu puder. À medida do possível, eu vou me dedicar para valer. Não só no domingo, mas durante a semana também. Se eu fizer um voto desse, eu faço um voto desse exatamente porque eu sou falho. Exatamente porque naturalmente meu coração não quer levantar da cama para vir. Eu faço um voto desse porque eu preciso, às vezes, do voto ao Senhor, me comprometer de forma mais séria, porque eu estou chamando Deus para me castigar se eu não cumprir. Às vezes eu preciso de mais seriedade e rigor nessa área, porque se eu não fizer um voto desse, eu não vou vir na escola dominical nunca. Às vezes, o voto ele leva isso em conta. Eu só faço um voto porque eu sou falho naquela área. Eu só faço um voto porque eu sou um miserável. O voto ele leva isso em conta. Então, eu devo ficar com medo de fazer votos que eu não vou cumprir? Devo, como você disse. E se eu ficar com medo de não cumprir, é melhor não fazer. Mas também não é legal você ficar a vida inteira sem fazer voto, né? Como você comentou. E a solução para isso é você se comprometer ao Senhor fazendo um voto que você sabe que vai conseguir cumprir. Então seja mais específico e com mais exceções, digamos assim. Em vez de você falar que vai ser o melhor aluno pro resto da sua vida, se comprometa com um ano, se comprometa com um semestre, se comprometa com uma lição. Vai entrar uma lição nova, a gente vai acabar a confissão de fé, vou entrar uma nova lição, e nessa lição não vou faltar nenhuma. E se eu faltar, eu vou correr atrás do prejuízo, eu vou me dedicar e tal. Se comprometa com uma lição específica, com um livro que a gente vai estudar, não escolhi ainda, mas se comprometa com aquele ano inteiro, com um semestre.
Se comprometa na medida do possível, né? Então, se eu não ficar doente, coloque essas exceções. Se eu não ficar doente e tal. Então, o voto, ele leva em conta que pela vagabundagem natural do meu coração, pela minha pecaminosidade, eu não quero ir dia nenhum. Mas eu faço aquele voto porque eu preciso de me dedicar mais ao Senhor. E eu digo a Ele, Senhor, atenda esse meu pedido de oração e eu vou me dedicar para valer. Você está mostrando que você deseja a bênção que você está pedindo a Deus em oração, mas você também deseja se comprometer mais. Você está pedindo mais de Deus, porque Deus já te deu muita coisa. Você está pedindo mais, mas você também quer ofertar mais. E essa é a ideia do voto. Fala assim, Senhor, eu estou pedindo mais. Eu sei que o Senhor já me deu, já é suficiente. Eu sei que eu tenho mais do que eu preciso na verdade. Mas tem isso aqui que eu quero. Eu estou pedindo ao Senhor, mas eu também quero me dedicar mais. Eu quero me esforçar mais. Eu quero me comprometer e me consagrar mais ao Senhor. Então essa é a ideia do voto. A gente pode, e eu digo assim, deve não no sentido de ser obrigatório, mas eu acho que nós como cristãos devíamos pensar mais a respeito desse assunto. E devíamos fazer votos durante a nossa vida. Não quer dizer que a gente sempre tem que estar num voto, todo ano tem que ter um voto diferente, não é isso que eu estou dizendo. Todo culto de viradas tem que fazer um voto, não é isso que eu estou dizendo. Mas pensar que você, como um cristão, tem muitas áreas em que você precisa melhorar. Tem muitas áreas em que nós precisamos crescer. E que às vezes, para a gente se dedicar mais naquela área, eu vou precisar fazer um voto. Eu vou precisar chamar o Senhor para me castigar caso eu não cumpra. E reconhecer que na minha vida Ele tem me dado muito mais do que eu mereço. Muito mais do que eu preciso. E para eu reconhecer, para demonstrar essa gratidão, eu vou fazer um voto ao Senhor de nessa área aqui da minha vida. Eu estou dando exemplo de escola dominical, mas tem tanta coisa, né, que eu posso fazer para eu me dedicar mais naquela área específica e de servir ao Senhor com integridade. Crescer naquela área. Ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa, mãe melhor, um aluno melhor de escola dominical, um crente dizimista fiel, ofertante fiel, um evangelista mais engajado, servir no meu trabalho, testemunhar no meu trabalho, alguma coisa assim, eu posso fazer um voto ao Senhor para eu crescer naquela área, para eu servir melhor ao Senhor numa área onde eu sei que eu tenho falhado, onde eu sei que eu tenho deixado muito a desejar. Então, acho que é por aí, de a gente fazer votos que a gente vai cumprir, que a gente sabe que tem condição de cumprir, né? A gente sabe que pode falhar, que pode pecar, eu sou fraco, mas é um voto que eu tenho condição de cumprir, eu não posso fazer um voto que está além das minhas forças, né? Então, a Confissão até menciona isso, né? Acho que no parágrafo que eu pulei, parágrafo 5, ela fala, não tem como eu prometer uma coisa que Deus não prometeu me dar a condição de cumprir. Eu não posso prometer sair voando por aí. Não tenho força, está além das minhas forças. Deus não deixou na sua palavra a promessa de que um dia eu vou conseguir voar. Então não adianta, né? Estou dando um exemplo besta, mas a ideia é de que não dá para eu me comprometer com Deus, fazer coisas que estão além das minhas forças, ou fazer coisas que o próprio Deus na palavra já não me incentive a fazer, e já não me prometa forças para cumprir. Então acho que essa é a ideia. Mais recitamente aos deveres, tanto que são deveres necessários, né? Vejo que o finalzinho da confissão ali na quarta linha de baixo para cima, obrigamos-nos. Por meio do voto, a gente se obriga de forma mais restrita, mais intensa, mais rigorosa, a fazer coisas necessárias, deveres necessários, né? Mandamentos de Deus, ou fazer outras coisas que não são mandamentos de Deus, que não são necessárias, mas que eu posso fazer. Já vai aparecer um exemplo aí. Até onde e quando eles me conduzirem a esses deveres. Vamos dar exemplos para tentar deixar isso mais claro. Deuteronômio 23. Quando fizerem um voto ao Senhor seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor seu Deus cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer o voto, mas se fizerem um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor seu Deus. Então vejam assim, eu não preciso fazer um voto, não é obrigatório. Não é pecado deixar de fazer o voto, mas se eu fizer, eu tenho que cumprir. Porque se eu não cumprir, eu vou estar pecando contra o Senhor. Então a gente precisa ter muito cuidado antes de fazer, é o que eu estou dizendo. Agora a gente vê o exemplo aí de Ana. É um exemplo de uma mulher que estava pedindo algo a Deus. Era uma mulher infértil, ela não podia ter filhos, e ela desejava ter um filho. E ela pediu a Deus, Senhor, me dá um filho. É um pedido de algo que é naquela categoria de pedir algo que você ainda não tem. Deus, me dá um filho. E se o Senhor me der, eu faço um voto de que eu vou deixar esse menino com o sacerdote no templo para ele servir ao Senhor integralmente.
e ele vai ser um nazireu. Não vai passar navalha na cabeça dele, todo aquele voto de nazireado lá, né? Não tomar bebida alcoólica, não cortar o cabelo e não tocar em animal morto. Esse era o voto do nazireu. E Samuel, ela não tinha chamado de Samuel ainda, né? Mas se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho ao Senhor para servir no templo. E ele vai ser um nazireu. Ele vai ser dedicado ao serviço do Senhor. Se o Senhor me der um filho, ele vai servir no templo, para o culto do Senhor. Ele não vai viver comigo, ele não vai ter uma outra profissão, ele vai servir. Quem vai criar ele vai ser um sacerdote, ele vai servir no templo. E de fato isso aconteceu. Quando Deus atendeu a oração de Ana e deu a ela um filho, que ela chamou de Samuel, ela só esperou o menino desmamar. Assim que o menino desmamou, ela levou ele para o templo e deixou ele lá. Quem criou Samuel não foi Ana, foi o sacerdote. Foram os sacerdotes, os levitas do templo. Ela só ia lá uma vez por ano, sei lá, no aniversário do menino, levar um presente, alguma coisa assim. Mas ela não criou a criança, porque ela tinha feito um voto ao Senhor. E ela cumpriu o voto. Eu não tinha filhos. Se eu tiver, esse filho vai servir ao Senhor integralmente. Vai ser a profissão dele, eu nem vou criar, vai ser outro. Eu apenas desejo ter um filho. Ela pediu, o Senhor aceitou, o Senhor atendeu e ela cumpriu o seu voto. E a Bíblia fala dela como uma mulher de fé, como um voto louvável que ela fez ao Senhor. Então esse é um exemplo de alguém que está pedindo algo que Deus ainda não deu, e ela está se comprometendo a dar algo que nem é um mandamento. Não é mandamento consagrar o seu filho para servir no templo. Não tinha uma lei especificando isso. Não era uma necessidade, um dever. Mas ela se comprometeu a fazer isso. Talvez ela tenha visto pouca gente no templo, pouca gente trabalhando. Ela falou assim, não, meu filho vai fazer isso. E ela, de fato, cumpriu o seu voto. O outro exemplo aí é o do sermão de hoje. Eu vou explicar melhor no domingo à noite, mas eu quis adiantar essa lição exatamente para que a gente compreendesse melhor o sermão de hoje à noite e ele fosse mais inteligível para nós, né? Jacó fez o voto a Deus. E eu vou até comentar mais tarde. Muitas vezes a gente vê esse voto com maus olhos, achando que Jacó está tentando barganhar. Afinal de contas, até o capítulo 28, ele só foi apresentado de forma pessimista em Gênesis, né? Então a nossa tendência é ver ele tentando negociar com Deus. Mas não é essa a ideia, ele está fazendo um voto. E a ideia do voto é exatamente você pedir algo a Deus e oferecer-se mais dedicadamente um serviço ao Senhor. Então olha o voto que Jacó faz. Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E essa coluna memorial que eu levantei será o lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a 10ª parte ou o dízimo de tudo quanto ele me der. Então vejam, as entre aspas aqui, condições que Jacó está colocando, se Deus for comigo, se Deus me abençoar, se Deus me der comida. Deus já tinha prometido que ia fazer isso. Não é uma coisa especial que ele está pedindo. Deus já tinha acabado de prometer essas coisas a ele. Deus tinha falado, Jacó, eu sou contigo, eu vou com você. Você vai para Arã e vai voltar em segurança. Eu vou ser com você, meus anjos vão estar ao redor de você. Deus já tinha prometido essas coisas. Então Jacó, ele olha para essas promessas, ele não duvida de Deus, ele não tenta negociar. Ele diz assim, se Deus realmente cumprir isso, ele está quase que pressupondo que Deus vai fazer isso e se comprometendo de volta. Já que Deus está sendo fiel à aliança dele com os meus pais, Abraão e Isaac, e está prometendo que vai me dar essas coisas, e se ele de fato fizer, ele vai ser o meu Deus. Eu vou devolver essa fidelidade, eu vou ser fiel a ele também. Então ele vai ser o meu Deus. Veja, ele não está prometendo nada de especial. Jacó, diferente de Ana, não está prometendo uma coisa que não era um mandamento. Jacó está se comprometendo com coisas que Deus já tinha mandado ele fazer. Ele está se comprometendo, ele vai ser o meu Deus. Deus já tinha mandado, olha, vocês vão me servir, eu vou ser o seu Deus, vocês vão ser o meu povo. Falando para Abraão e sua família. Eu vou ser o Deus da sua descendência, vocês vão ser o meu povo. Já era um mandamento. Ele está se comprometendo não a cumprir uma coisa que não é mandamento. Ele está se comprometendo a cumprir com mais dedicação algo que Deus já tinha mandado, que ele não estava fazendo. Que ele sabia que não estava fazendo. Como exemplo da escola dominical que eu dei. Então ele se compromete a servir ao Senhor, a prestar culto a Deus, que também já era uma ordem, a dar o seu dízimo a Deus, que também já era uma ordem. Então Jacó está se comprometendo mais fielmente. Ele falou assim, não, agora eu vou ser fiel, eu vou servir ao Senhor, eu vou prestar culto a Ele, eu vou construir aqui um altar de adoração, eu vou dar o dízimo ao sacerdote. Coisas que Abraão já fazia,
coisas que seu pai, não, a Bíblia não registra, mas provavelmente Isaac fazia, que Deus já tinha revelado para eles que tinham que fazer. Prestar culto, dar o dízimo ao sacerdote, servir ao Senhor como seu Deus, já eram coisas estipuladas para eles. Ele não está aqui seguindo algo novo, como Ana fez. Aqui é um exemplo de alguém que está se comprometendo a obedecer os mandamentos de Deus de forma mais fiel, mais servil, mais dedicada. E a gente encontra aqui um bom exemplo, um exemplo positivo de algo que a gente também pode se comprometer. Não é me comprometer com uma coisa que Deus não me mandou, mas é pegar os mandamentos de Deus, onde eu principalmente tenho falhado, e fazer um voto de servir ao Senhor com mais dedicação e mais fidelidade naquela área. Então, Jacó era um enganador, era um egoísta, era um ganancioso. Então ele está se comprometendo a ser fiel na entrega dos dízimos, a mostrar que agora ele não precisa agarrar tudo, agora ele não precisa ser ganancioso, agora Deus está com ele, agora ele pode ofertar, agora ele pode doar. Antes ele tomava, antes ele era um roubador, agora ele pode ofertar, dízimo, oferta. Antes ele servia ao seu próprio ego, agora ele vai servir ao Senhor. Antes, se ele prestava culto, era a si mesmo, agora ele vai prestar culto ao Senhor. Então vejam que alguém que está se comprometendo, está começando aqui uma transformação de caráter para se tornar um servo mais fiel ao Senhor. Pode falar. Pessoas não esquecendo aquele sistema que prometeu para Deus no vídeo, parece que tem a mente fraca, faz demais você. O tempo passa, você fez totalmente uma coisa, e que foi passando, e Deus foi cumprindo com você, você foi nem notando que Deus cumpriu tudo que você espera que certo? Mas no passado, a igreja nunca trouxe faltando. Não sei se você chegou a coisa, que nós vamos fazer uma mensagem para a igreja, chamando a igreja a renovar os votos ao Senhor. Ela era sagrada que nós vamos fazer isso. Você via, às vezes, pessoas assim, não estou dizendo que pessoas choraram, que às vezes não cumpriu o que pode ter feito totalmente, mas estava reafirmando o que pode ter feito. Então, eu acho que o cristão, desde que você faz a sua fé, você tem que viver de votos. Não é para mim, não é voto. Quando eu oro para o Senhor, me ajude nessa posição, eu vou ser fiel ao Senhor. Estou fazendo um voto para Deus. Estou fazendo uma pergunta. Esse tipo. E a igreja precisa disso. Faz parte do nosso crescimento. É lembrar a igreja que precisa de ter isso. Precisa ter compromisso. Às vezes a gente tem compromisso de porque aí quando há uma mensagem tratando isso, simplesmente chamando e alertando o próprio filho, ser fiel, filho, na oferta. Então são coisas que. É um voto que todo mundo faz. Quando faz a igreja promete sustentar a igreja financeiramente, inclusive. A igreja precisa ser regenerada. Assim como nós temos que relembrar a morte de Cristo, porque ele deu para os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados, nós temos que tratar. A gente tem que ser relembrado a cada vez seus votos, né? Assim como eu falei, você se lembrar dos votos que fez na sua formatura, se lembrar dos votos que você fez quando se tornou um membro da igreja, né? Não necessariamente um crente, né? Porque a gente se converte antes de fazer a profissão de fé, mas na ocasião da profissão de fé, a gente promete ser fiel às autoridades da igreja, aos presbíteros, ao diácono. A gente promete sustentar a igreja, não só espiritualmente, com apoio no trabalho e oração, mas financeiramente, inclusive. Promete ser fiel nos dízimos. E a gente, ao longo do caminho, se esquece desses votos que a gente fez, né? Que a gente fez diante de Deus, num culto solene, diante de toda a igreja, né? Diante de tantas testemunhas, a igreja cheia. E a gente realmente precisa se lembrar desses votos, porque a gente os fez e tomamos o nome do Senhor. Vejam como é que tomar o nome do Senhor não é só falar ai meu Deus, quando você chuta a quina da cama com o dedinho. Não é só isso que é quebrar o terceiro mandamento.
Sempre que você deixa de cumprir um voto feito ao Senhor, você está quebrando o terceiro mandamento. Vejam como a lei de Deus, ela exige muito mais de nós do que a gente às vezes acha. A gente acha assim, tô de boa, eu não quebro, eu só quebro um mandamento de vez em quando, né? Eu sou o 10º, eu só sei lá o outro. Esse mandamento que eu tenho um fraquejo com ele, os outros eu cumpro. A gente está completamente enganado. Nós somos fracos para com todos os 10. E esse é só um exemplo de como a gente quebra o terceiro mandamento. Todos os dias, todo mês que eu deixo de dar o dízimo, eu deixo de cumprir um juramento que eu fiz diante do Senhor, diante dos membros da igreja, de que eu seria fiel no sustento da obra missionária, no sustento dessa igreja, no sustento do rei, para a obra do reino de Deus. Eu estou quebrando o terceiro mandamento. Todo mês que eu deixo de dar o dízimo. Então vejam como é algo sério um voto, um juramento. É algo que a gente deve pensar muito bem antes de fazer. Não é obrigatório fazer, mas quando faz, há um chamado de Deus para fielmente cumprir os votos feitos a Ele. Agora, último parágrafo, parágrafo 7, para a gente encerrar rapidinho. Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Então, até aqui, como eu disse, eu não posso prometer que eu vou cumprir uma coisa que eu sei que é pecado. Eu vou estar tomando o nome de Deus, jurando, fazendo um voto para fazer algo que é pecado? Não dá para fazer. Eu também não posso prometer uma coisa que está além das minhas forças. Eu não coloquei esse exemplo, mas ele está aí na confissão. O pessoal que prometeu lá, os judeus, o pessoal do Sinédrio prometeu que não ia comer enquanto não matasse Paulo. Paulo fugiu, eles ficaram lá sei lá quantos dias sem comer e no final das contas quebraram o voto, porque Paulo escapou e não conseguiram matar Paulo. E eles tinham feito um voto ao Senhor de que não comeriam nem beberiam nada enquanto não matassem o apóstolo. É um exemplo das duas coisas, né? Primeiro, juraram que iam cometer um pecado, matando alguém, mas na cabeça deles eles estavam tentando matar um herege, então para eles estavam certos. E eles juraram fazer algo que estava além das forças dele. Não estava no poder deles só matar Paulo, tanto que não conseguiram fazer, não conseguiram cumprir. Então é um exemplo que mostra as duas coisas. Eu não posso fazer um voto de uma coisa que é pecado, isso é óbvio, eu não posso fazer voto de uma coisa que eu não tenho o poder de cumprir. Eu não tenho condição, tá além das minhas forças, cumprir aquele voto. Exatamente por isso é que os votos feitos normalmente no catolicismo devem ser desprezados por nós. Por isso os votos monásticos em que os papistas e os católicos, né, que creem no Papa, os papistas fazem celibato perpétuo, né, ser solteiro pro resto da vida, pobreza voluntária, obediência regular. Em vez dessas coisas serem maior grau de perfeição, isso não passa de laços supersticiosos e iníquos, pecaminosos, né? Com os quais nenhum cristão deve se embaraçar ou se obrigar a fazer essas coisas. Então, a confissão está aí dando uma alfinetada nos padres, né? Que fazem votos de coisas que eles não podem cumprir. Fazem votos que os impedem de cumprir outros mandamentos de Deus. Vou mostrar para vocês. Mas primeiro aí um exemplo de um juramento feito para cometer um pecado e que aí depois não teve como voltar atrás, né? O sujeito não quis voltar atrás. O rei Herodes, lembraram daquele episódio que a Herodias veio lá, dançou para ele, fez a dança dos 7 véus lá, o cara ficou encantado e falou assim, olha, pede o que você quiser que eu vou te dar, pedir a metade do meu reino eu te dou, eu juro diante de Deus, faço um voto aqui. E aí o rei tolo jurou isso. E a Herodias conversou com a mãe dele, e o que ela pediu? Eu quero a cabeça de João Batista num prato. E o rei muito ficou triste com isso. Mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos seus convidados, ele não pôde negar o pedido. E aí mandou decapitar o profeta para cumprir a promessa e o juramento que ele fez a Herodias. Então, aí é um exemplo de um juramento, você jurar fazer uma coisa que é pecado, e o cabra ainda cumpriu ainda, né? Uma coisa pior do que a outra. Menos mal seria se não tivesse cumprido. Mateus 19. Agora, os versículos que eu coloco agora em diante é para refutar os votos que os católicos fazem, que os sacerdotes católicos fazem de celibato primeiro e depois de pobreza voluntária. E aí a gente encerra. Mateus 19, os discípulos perguntam para Jesus, mestre, posso divorciar quando quiser? Qualquer motivo eu vou lá e divorcio da mulher? Aí Jesus falou, não, a não ser que a sua esposa tenha te traído, tenha adulterado, tenha cometido pecado sexual, você não pode largar sua esposa, não pode se divorciar. Você tem que ficar casado com ela para sempre. E aí os discípulos falaram assim,
melhor não casar então, né? Se eu vou ficar preso, amarrado, é melhor não casar. E aí Jesus responde o seguinte, né? Os discípulos disseram, se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, ou seja, ficar ali ligado no casamento para sempre, é melhor não casar. E aí Jesus responde para eles, nem todo mundo pode aceitar esse ensino. Nem todo mundo consegue não casar. Nem todo mundo consegue ficar celibatário, ou seja, sem casar pelo resto da vida. Alguns nascem, só aqueles que recebem a ajuda de Deus, ou seja, para ser solteiro pro resto da vida você precisa de um dom de Deus, dom que a gente chama de dom de celibato. Deus para te dar um dom especial para você conseguir ficar solteiro. A não ser que Deus te dê esse dom, ninguém consegue conter os impulsos, desejos sexuais que são naturais a nós, que são naturais ao ser humano e que ainda são potencializados por causa do pecado. Ninguém consegue controlar essas coisas. Por isso, para alguém ficar solteiro pro resto da vida, sem se inflamar, sem cometer pecados sexuais, ele precisa casar. E nem todo mundo consegue fazer isso. Só quem recebe o dom de Deus. Aí Jesus comenta assim, alguns nascem eunucos. Entendam, aí eunuco, a palavra eunuco significa a pessoa que é castrada. Mas aí Jesus está usando no sentido da pessoa não ter relação, dela não se casar, não ter relação nenhuma, não ter sexualidade. E aí Jesus diz assim, alguns nascem eunucos. Aí ele está falando daqueles que realmente, por alguma coisa de nascença, algum problema, nascem sem sexualidade. Alguns foram feitos eunucos por outros. Naquele tempo, era comum que as pessoas que serviam nas cortes, elas fossem castradas, porque para que não corresse o risco dele ter relação com a mulher do rei. Então, talvez Daniel e seus amigos tenham sido castrados, porque eles serviam na corte, serviam na casa do rei da Babilônia, e talvez eles tenham sido castrados por isso. Os servos que serviam na corte, no palácio do rei, eles eram chamados eunucos, porque eles eram castrados para não correr o risco deles terem relação com a mulher do rei ou com alguma concubina, que foi algo que quase aconteceu lá com José, né? Servindo na casa de Potifar, eles castravam os homens exatamente para que não acontecesse aquilo, para que a mulher não deitasse com o funcionário da casa. Então Jesus está dizendo, alguns nasceram eunucos, outros obrigatoriamente foram feitos eunucos, outros a si mesmos fizeram eunucos. A ideia de alguém resolveu não casar e não ter relação. Quem puder, aceite isso. Quem conseguir não se casar, que não se case. E aí o apóstolo Paulo vai reafirmar isso em 1 Coríntios capítulo 7. E aí o apóstolo diz assim, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor casar do que arder em desejo. Né? E aí Paulo diz, olha, eu não me casei. Se eu fosse dizer, olha, era melhor para todo mundo não se casar. E ele está falando, fazendo referência a essa palavra de Jesus, olha, se você consegue não se casar, não se case. Paulo está dizendo, eu tenho esse dom, Deus me deu esse dom de não precisar me casar. E a gente vive num mundo que persegue os crentes. Se tiver uma esposa e tiver filhos, vai ser mais perigoso para a sua família. Então, se os homens conseguirem não se casar, não se casem. Mas esse é a minoria que não consegue. É só quem recebeu o dom de Deus. A maioria, por causa da imoralidade sexual do nosso coração, por causa da nossa depravação, a gente precisa se casar. Porque senão a gente se inflama, porque senão a gente comete pecado contra Deus. Então a gente precisa se casar para que homem e mulher, numa relação íntima no casamento, protejam um ao outro desses desejos. Então, marido e mulher devem estar casados, devem ter relação um com o outro para não arder em desejo. Por isso o homem deve se casar. Então, o que isso tem a ver então com o voto do papista? Porque os padres, eles se obrigam, não é um voto voluntário. Não é uma ideia, olha, se você quer fazer um voto celibatário, você faça. Não. Para você ser um padre, ser um sacerdote católico, pelo menos na Igreja Católica Apostólica Romana, na Igreja Ortodoxa já não é assim. Mas os apostólicos romanos, para você ser um sacerdote, tem que fazer o voto celibatário. Você faz lá um voto prometendo não se casar e não tendo relação com ninguém. Isso está além das forças humanas. O fato é que a gente vê muito padre aí, até casando, padre tendo filho, né? Não casando formalmente, mas a gente vê por aí, no interior principalmente, padre com filho, todo mundo na cidade sabe, aquele ali é filho do padre, aquele ali é a mulher do padre. A gente vê na história diversos registros algum na Idade Média principalmente tinha, às vezes no mesmo terreno, construiu um monastério masculino e um feminino. Aí tinham padres e freiras, e tem achados arqueológicos em que tinha um túnel de baixo que ligavam um ao outro, porque eles se encontravam à noite, as freiras com os padres. E esses casos infelizes só mostram que
Voto de celibatário é algo que está além das forças humanas, é algo que poucos conseguem fazer. Né? Ser solteiro pro resto da vida é algo que poucos conseguem, que está além das nossas forças, e que não deveria ser um voto obrigatório. E quando os papistas, os católicos fazem desse voto algo obrigatório, eles constrangem os sacerdotes a cumprir, eles constrangem os sacerdotes a algo que Deus não manda deles, que Deus não exige celibato. Deus diz que pode ser, que é até desejável, a Bíblia diz, se você tiver o dom. Se você não tiver, case. Então, eles descumprem essas ordens de Deus ao fazerem esse voto. E aí eles estão fazendo um voto que não deixa eles cumprirem o mandamento de Deus. Ou que fazem um voto que vão fazer algo que é pecado. Vão acabar criando uma tentação de pecar, de quebrar um voto porque eles não conseguem cumprir. Tem também o voto de pobreza voluntária. Esse aí já não é da Igreja Católica Apostólica Romana, é de algumas ordens. Eu não sei exatamente, mas tem lá os agustinianos, franciscanos, mais não sei o que. São ordens diferentes dentro da Igreja Católica, ordens de padres diferentes, e aí cada ordem tem as suas regras com respeito a isso. Alguns padres têm salário, alguns padres enriquecem, né? Tem padre rico no Brasil, aí no mundo afora, mas tem padre que é de determinada ordem que ele faz um voto de pobreza voluntária, ou seja, ele não vai receber salário, ele vai viver de ofertas e ele não vai poder ter bem nenhum, ele vai morrer sem nada registrado no nome dele, não vai poder ter casa, não vai poder ter carro, não vai poder ter conta bancária, não vai ter nada. Então, alguns padres fazem esse voto, e ao fazer esse voto de pobreza voluntária, eles se colocam numa situação onde eles não conseguem cumprir alguns mandamentos de Deus. Como esse aqui, por exemplo, claro, em Efésios. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Como é que um pobre voluntário vai conseguir trabalhar mais para ganhar mais e poder ajudar o necessitado? Porque a ordem da palavra para nós é trabalhar mais, para ganhar mais. Ganhar mais não é pecado, pelo contrário, a Bíblia nos chama a ganhar mais, a trabalhar com mais dedicação para ganhar mais e com esse extra poder ajudar quem tem necessidade. E aí os padres, esses que fazem esses votos, eles se colocam numa condição onde eles precisam de ajuda e não conseguem ajudar o necessitado. Então, esse voto de pobreza voluntária, embora pareça louvável, embora pareça uma coisa piedosa, impede eles de cumprirem uma ordem clara da palavra de Deus. E por isso a confissão diz: um voto desse deve ser completamente desprezado. Tem aparência de piedade. Parece ser assim, espiritualmente superior. Mas é um voto pecaminoso, porque vai levar a pessoa a pecar. Porque ela não vai conseguir cumprir o mandamento de Deus. E quem sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Essa é a ideia. Então aí a gente encerra o capítulo 22 da confissão. Tudo bem? Querem comentar alguma coisa, uma dúvida? Falar algo? Se eu colocar na tela rapidinho aí, os votos que a gente faz na ocasião da profissão de fé. Então aí o ministro pergunta aí, depois a pessoa que está fazendo, ela diz: eu creio, sim, eu prometo. Vocês creem em um único e verdadeiro Deus, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez os céus, a terra e tudo que neles há, e os mantém, governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua divina vontade? Vontade, faltou o D aí. E aí a pessoa diz: cremos. Pode parecer simples, mas ela está sob um juramento. Ela está jurando diante de toda a igreja que ela crê naquilo. E uma pessoa que vem depois a negar a doutrina da Trindade, a negar a doutrina da providência, da soberania de Deus, do governo de Deus sobre todas as coisas, ela está descumprindo um juramento. Vocês reconhecem que foram concebidos e nascidos em pecado e que por essa natureza são inteiramente incapazes de praticar o bem e inclinados para o mal, que têm muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-se de tudo sinceramente arrependidos e pedem perdão a Deus? Sim. A pessoa está respondendo sim, jurando. Sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício consumado de Jesus na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas que ele deixou nas Sagradas Escrituras? Sim. Vocês creem, eu passei aqui direto para o final. Vocês creem também na necessidade de uma nova vida santa para agradar a Deus e para aprovar a sinceridade da fé que declaram, e vocês prometem fazer toda a diligência para obedecer aos preceitos de Deus contidos nas Sagradas Escrituras, invocando sempre esse auxílio do Espírito Santo, sem o qual não podem cumprir esses votos com fidelidade? Sim.
E ainda, como membro dessa igreja, vocês se prometem se submeter à disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo? Prometemos. Então, todos esses são juramentos feitos diante de toda a igreja na ocasião da